Olá pessoal, mais uma vez aqui, falando sobre a nossa arte, a nossa cultura, e hoje nós estaremos falando sobre espiritualidade, cultura, espiritualidade, o que mais? Bruxaria? Bruxaria natural e convenção de bruxas. Bruxaria natural e convenção de bruxas. Isso. Vamos para a nossa vinheta? Poesia, Música, arte, histórias e lendas. É aqui no Cultura Latino-Americana. Beleza, pessoal? Voltando aqui novamente no nosso trabalhinho semanal de vídeos. E como todo mundo sabe, o objetivo maior é propagar a arte, a cultura, divulgar, né, na minha área, a cultura popular latino-americana. E sendo assim, hoje nós temos aqui a presença de Tânia Gori. Antes da gente começar, Tânia, eu queria que você se apresentasse para o público. Quem é Tânia Gori? Nossa, pergunta profunda. Ai, pergunta profunda, né? Mas vamos fazer uma apresentação mais de trouxa, né? Porque assim, dentro do Harry Potter, existe uma linha que fala que quem estuda magia é a bruxa e quem não estuda é a trouxa, né? Então vamos fazer uma apresentação mais montana. Eu sou uma bruxa, sou escritora. Atualmente estou como presidente da Associação Brasileira de Bruxaria, estou como organizadora da Convenção de Bruxas e Magos na Vila de Paranapiacaba e estou como CEO da Casa de Bruxa. Certo. Então eu administro, né, esses espaços que foram colocados na minha frente para levar a bruxaria, para levar essa magia ao maior número de pessoas possíveis. Perfeito. Porque ainda hoje se acredita que bruxa tem uma verruga no nariz e voa de vassoura. Né? A risada... Não voa? Não voa. Ah, não poxa voa. Vida. Gente, não Você faz... destruiu minha infância. Não fazemos mais uso de nenhuma erva alucinógena, então não voamos... Destruiu minha infância de novo. Aliás, minha adolescência. Não fazemos o voo da vassoura, mas trabalhamos com um resgate muito bonito que com certeza você teve na sua infância e na sua adolescência, das benzeteiras. Né? Porque a bruxaria, ela resgata esta energia, a energia da curanteira, da penseteira, de você se conectar a uma energia que as pessoas nem sabem de onde vinham, mas fazia uma reza, fazia um composto de erva, dava para as pessoas e as pessoas se sentiam melhores. Então, a luta, né, que pena que a gente tem que chamar isso de luta, né, porque o ideal seria chamar de caminho, né, chamar de despertar, mas a luta é desmistificar essa visão da bruxaria, que bruxa faz o mal, que bruxa come criancinha, que bruxa voa de vassoura, que são visões equivocadas sobre a magia. Perfeito. Então, dentro disso tudo, até lendo um pouco antes de estar fazendo aqui a entrevista, né? Isso seria a bruxaria natural. Bruxaria natural, isso mesmo. Tá. Então, na minha ideia, é você trabalhar com esses elementos que a própria natureza te fornece. Perfeito, é isso mesmo. A bruxaria natural, ela trabalha sempre com os 4 elementos, que são os 4 elementos naturais. A terra, através dos cristais, através das ervas, através do teu corpo físico. A água, através das cachoeiras, através do mar, através da chuva, através das suas emoções. Somos compostos de 70% de água. O elemento fogo, que é a nossa alma, a nossa espiritualidade, a nossa ação, e o foco, né, que a gente tem
dentro da nossa casa, o sol, o fogo que aquece a nossa comida, e o elemento ar, que é o elemento que nos mantém vivo. Apesar que as pessoas às vezes esquecerem de respirar, né? Mas a gente tá respirando, a gente tá se unindo ao elemento ar, né? A brisa, o vento. Então, quando você tem o equilíbrio desses 4 elementos, você desenvolve a magia natural, a bruxaria natural. Interessante. Agora, ouve-se muito falar, né, na própria mídia, os adolescentes hoje, acho que virou um boom, um auê, né, uma moda, que é a Wicca. Qual é a diferença da Wicca para a bruxaria natural? A Wicca ela surge em 1952 por um escritor, né? Na realidade ele era um curador de museu, que é o Gerald Gardner. E ele surge aí com um sistema religioso. Ele fala que toda essa magia natural tem que ser resgatada, você tem que procurar fora, através de um deus, através de uma deusa, esse contato. E aí ele cria uma religião, né? Lembrando que a palavra religião vem do latim antigo relicare. Então, quando você fala assim, eu sou da religião X, eu estou falando que eu tenho que me relicar aos dogmas daquela religião. Sim. E ele criou a Wicca, ou Fica, como muitos jovens falam ainda, desse sistema de culto a uma deusa. Tem toda uma lógica, eu gosto muito da lógica do Gerald Gardner, porque, por exemplo, quando ele fala assim, né, na maioria das religiões, você tem a ideia que todo mundo nasceu de Deus. Na Wicca, você tem a visão que todo mundo nasceu da deusa. Da deusa. Tem mais a ver com o nosso mundo mundano, né? A visão de Gerald Gardner. Mas é uma religião, é dogma. Você entra e você vai ter que fazer aqueles dogmas que está ali no livro das sombras dele. A bruxaria natural, ela é resgatada em 1996 por mim. Mas não porque eu criei, eu inventei a bruxaria natural. Era isso que eu ia perguntar, né? Na realidade, eu não criei nada, né? Eu sou professora. E professor, você sabe que tem mania de fazer tudo plano de aula, né? Tudo que cai na mão de um professor, ele transforma aquilo em um plano de aula porque ele quer que aquilo seja passado para as pessoas. Quando eu vi, né, essa questão da religião, eu não conseguia ver, porque eu venho de uma família onde a minha avó, minha bisavó eram ciganas, e elas me passavam muito de magia. É interessante. E eu não conseguia perceber aonde que a religião entrava em tudo isso. E eu formatei um plano de aula onde as pessoas pudessem ter acesso a um aprendizado. E eu não queria ensinar uma religião, apesar de ser teóloga, eu não queria ensinar uma religião. Eu queria ensinar as pessoas a pensarem. E eu sempre gostei muito de filosofia, porque a filosofia, ela tem um princípio que eu acho muito lindo. A filosofia, ela nasce da experimentação para se criar uma lógica. Não sou eu que vou te convencer no que eu estou falando. E sim você experimentar, viver. Você vai vivenciar aquilo, você vai experimentar aquilo e daí você desenvolve a sua lógica, não a minha lógica. Você não tem que acreditar no que eu estou falando. Dentro desse princípio filosófico, nasce a bruxaria natural, como uma filosofia de vida, para que as pessoas aprendam a lidar com os 4 elementos, aprendam a lidar com a magia que já está dentro dela, porque a magia não está fora, a magia está dentro de você. E aí você desenvolver todo esse conhecimento. Interessante, interessante. Então, assim, a bruxaria natural, ela então não é uma religião. Não, ela é uma filosofia. Uma filosofia. E isso, por exemplo, impede de, sei lá, você ser católico, ser umbandista, budista.
e praticar a bruxaria natural? Nenhum empecilho. Você pode ter, porque a religião é a sua crença, Sim. é a sua fé. Então você pode aí acreditar em qual conjunto de Tirinfintati que você queira. Lógico que dentro de um caminho filosófico, quem estuda filosofia sabe o que eu vou falar. Existe, às vezes, algumas inquietações que você começa a fazer na sua vida. E aí você começa a questionar algumas ideias que são passadas. Mas a sua fé, ela não pode ser nunca deixada de lado.